Os franceses, em retirada, explodiram todo o Kremlin e um francês queria tirar o ouro da cúpula. Ele escarregou e caiu. Aqui foi um campo de concentração de trânsito. Os alemães tentaram explodi-la, mas a bomba também não funcionou. O monumento foi fundido a partir de cartuchos coletados no território da cidade. Cada região da Rússia tinha seu próprio pryanik. É muito bom. Olá, tudo bem? Hoje eu cheguei em Viesma. Viesma foi fundada em 1239 e fazia parte da Grão-Ducado da Lituânia. Em 1493, Viesma foi conquistada pelo Principado de Moscou. A cidade de Viesma é uma pequena cidade provinciana com uma grande história e muitos pontos turísticos que está localizada na região de Smolensk, a 270 quilômetros de Moscou. A cidade tem uma localização estratégica e é uma cidade barreira no caminho para Moscou. Tem uma população de 52.500 habitantes. O czar russo Boris Fyodorovich Godunov nasceu nessa cidade. A Praça Sovietskaya é a principal praça da cidade e quase todos os pontos turísticos estão ao redor dela. Este guarda-chuva no ponto de ônibus é também um marco local. E aqui nós podemos ver o baixo relevo de Simeon e Juliana da Viesma. Em 406, o príncipe Yuri de Smolensk assediou Juliana, mas ela o recusou. Para isso, ele cortou os braços e as pernas dela e jogou o corpo dela na água. Mas o corpo dela veio à tona e flutuou o rio acima. As pessoas consideraram esse fato um sinal de Deus e classificaram ela e o marido dela como santos. É um monumento ao lapat russo. O lapat é um sapato tradicional russo feito de casca de árvore. Mas nesta cidade as pessoas começaram a usar sapatos de couro rapidamente, pois havia muitas fábricas de couro no local. E este pilar antigo indica que aqui antigamente era uma rodovia do Czar chamada Rodovia Antiga de Smolensk. Antigamente era uma igreja da Natividade da Virgem Maria. A cruz na cúpula está torta. Em 1812, as tropas de Napoleão estavam aqui e um francês queria tirar o ouro da cúpula. Ele escarregou e caiu, mas ao cair segurou a cruz e a dobrou. E eles não fixaram a cruz como um aviso para seus descendentes de que roubar não é bom. E agora esse prédio abriga um museu da Viesma. Essa é a outra tradição russa de casamento, em que os noivos vêm e penduram um cadeado aqui e jogam a chave no rio para tornar o casamento forte. Por ser uma cidade barreira no caminho para Moscou, Viesma sempre foi o local de batalhas ferozes. Aqui estavam os franceses em 1812 e os alemães durante a Grande Guerra Patriótica. Este pilar é chamado de Pernovsky e foi erguido em 1913 para comemorar o centenário da vitória na guerra contra Napoleão. Em 2009, por um decreto do presidente russo Dmitry Medvedev, a cidade de Viesma foi homenageada com um título de Cidade da Glória Militar. E aqui, um monumento em forma de coluna com águia de duas cabeças foi erguido na Praça Sovietskaya. Esta é a principal catedral da cidade, Catedral da Santíssima Trindade. Ela está localizada em uma colina. Esta catedral foi construída no século XVII e anteriormente em seu lugar ficava a Catedral de São Nicolau, onde em 1565 Ivan o Terrível colocou um monumento com os nomes das pessoas executadas durante seu reinado. Olha a vista da cidade,
com o rio Vjazma correndo abaixo. Esta torre de defesa é um resto do Kremlin de Vjazma. A depender do seu formato redondo, esta torre era uma torre de esquina. Os projéteis ricocheteavam nas paredes redondas sem danificar as paredes. Ela está um pouco pretinha porque em 1812 os franceses em retirada explodiram todo o Kremlin e essa torre sobreviveu. Como era a cidade fronteiriça de Principado de Moscou e um escudo estratégico de Moscou, o Tsar Mikhail Fyodorovich ordenou a construção de uma nova fortificação e em 1632 foi construída uma parede de fortaleza Grande Cidade Baixa. Em 1812, os franceses em retirada explodiram essa fortaleza. Apenas uma torre, a Torre Spasska, sobreviveu. A dinamite disparou e a explosão não aconteceu. Em 1942, os alemães tentaram explodi-la, mas a bomba também não funcionou. Atualmente é um ponto turístico protegido pelo Estado. Agora eu estou no quadrado dos ancestrais valentes. Há um monumento aos valentes ancestrais que foi erguido para marcar o centenário da Guerra Napoleônica. Um detalhe interessante, aqui a águia não é retratada como de costume, com a cabeça orgulhosamente erguida, mas atormentando o inimigo com uma cabeça e olhando para o oeste com a outra. No 10º aniversário da vitória na Grande Guerra Patriótica, o Cinema Vitória foi construído aqui na Rua do Lenin. Infelizmente, ele está abandonado há vários anos. Vamos entrevistar um pouco os moradores dessa cidade. Poderia me dizer o que sabe sobre o Brasil? Acho que é um país muito interessante. Meus pais adoram assistir futebol e quando o Brasil joga, eles não perdem uma única partida. E o que você sabe? Meu pai morava no Brasil. Nós morávamos aqui e ele morava lá. Eu associo o Brasil às cores verdes e à natureza. Também sei que há muitas séries de TV brasileiras boas. Minha mãe gosta muito de assisti-las. Obrigada. E o que você sabe? Acho que é um país muito ensolarado. Está sempre quente e eu adoraria visitá-lo. Legal, muito obrigada. Tchau, tchau. Este é o monumento ao general Yefremov. É o primeiro monumento dedicado aos eventos da guerra que foi erguido em 1946 por ordem pessoal de Stalin. O general Yefremov, que estava cercado, lutou pela libertação de Vjazma e se recusou a deixar a cidade no último avião, dizendo que se seu exército destinado a morrer, ele também morreria com ele. Ele foi gravemente ferido e, para evitar ser capturado pelo inimigo, atirou em si mesmo. O monumento foi fundido a partir de cartuchos coletados no território da cidade. Cada metro aqui está manchado com o sangue dos soldados soviéticos. Somente em outubro de 1941, em batalhas perto de Vjazma, morreram mais do que 400.000 pessoas. Essas batalhas foram chamadas de Caldeirão de Vjazma. A cidade foi ocupada por tropas alemãs e a ocupação durou 1 ano e meio. Durante os combates de 3 meses, Vjazma foi quase completamente destruída, mas foi liberada. Outra página trágica na história da cidade. No período de 1941 a 1943, aqui foi um campo de concentração de trânsito. No prédio de uma fábrica de aviões inacabada, sem janelas, portas e teto, com beliches de madeira cobertos de mofo, foram mantidos os prisioneiros de guerra soviéticos e moradores locais que foram levados para evitar que se tornassem partidários. De 200 a 250 pessoas por dia morreram de frio, fome, doenças e tortura. Aqueles que tentaram fugir foram baleados e seus corpos foram amarrados a uma cerca para intimidação. Antes de se retirarem, os alemães transferiram os prisioneiros para outros campos, explodiram todas as ruas e casas da cidade e envenenaram a água, despejando cianeto nos poços. Em 2014, este monumento foi erguido
em homenagem às vítimas desse campo. 50 fotografias dos prisioneiros estão incorporadas nele. Um total de 4.000 nomes são conhecidos. Os nomes e números do restante das vítimas não são conhecidos. Agora eu estou na praça da Svetlana Savitskaya. Ela foi a primeira mulher cosmonauta a ir para o espaço sideral. Ela foi treinada no centro de voo da Vyazma e sobrevoou a cidade neste avião MiG-17. É um avião de verdade. Caros amigos, eu gostaria de dizer que agora todos vocês podem me apoiar com suas doações. Eu já coloquei essa função nova no YouTube, valeu demais. E vocês também podem me apoiar com suas doações no Donation Alert. Link está abaixo desse vídeo. E agora eu gostaria de agradecer aqueles que já me apoiaram. Muito obrigada! Antes da Revolução, havia 8 fábricas de prяник na cidade, e este é o prяник de Vyazma. Este prяник foi colocado na corte da rainha inglesa e foi levado para exposições europeias. É feito com nozes e frutas cristalizadas. E agora vamos abrir. Tem essa caixa interessante. E aqui esse prяnik tem 3 letras, Vyaz, como o nome da cidade, Vyazma. E vamos abrir. Então, eu abri esse prяnik e aqui eu tenho outro prяnik. É prяник de Tula, para comparar. Cada região da Rússia tinha seu próprio prяник. Prяник de Tula tem cheiro de mel, frutas e especiarias. E esse prяник de Vyazma tem cheiro de nozes. E outra diferença, prяник de Vyazma se dobra. Ó. E prяник de Tula se quebra. Este prяник tem recheio. Este prяник não tem nada. Vamos experimentar. É duro, doce, também tem mel, tem nozes, tem frutas cristalizadas. É bom, é como chiclete, como, sabe, doces de leite. O prяник de Tula eu já experimentei, eu adoro. É muito bom, é muito macio. Olha, tem recheio de frutas dentro. Tem esse sabor de mel, especiarias. É muito bom. Se você pode, procure na internet receita desse prяnik e faça em casa. É muito bom. Esse prяnik quase não tem massa, só tem nozes e frutas. E esse prяnik, pelo contrário, tem muito massa e só pouco pequeno nível de frutas. Eu pessoalmente adoro essas cidades pequenas e eu espero que você também tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixe seus likes, se inscreva no meu canal e escreva nos comentários o que você achou de tudo isso. Obrigada por sua atenção, toda a felicidade por você e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!